Olá, começa agora mais um programa especial série Vestibular. No programa de hoje nós vamos conversar com a psicóloga Andréia Ferreira. Vamos falar sobre a importância dos estágios para a formação dos profissionais, sobre as habilidades que esses profissionais devem ter e sobre o ingresso deles no mercado de trabalho. Tudo isso em instantes, depois do intervalo. Excelência em ensino. Referência em infraestrutura, tecnologia e inovação. Incentivo à realização dos seus sonhos. Para ter acesso a tudo isso, não precisa tirar os pés do chão. Isso é Unicruz. A vida do seu jeito. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te receber aqui novamente. Obrigada, fico muito feliz com o convite e também é muito bom estar novamente aqui com você. Então, André, hoje a gente vai falar um pouco sobre a trajetória acadêmica desses jovens, né? Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria conversar contigo a respeito dos estágios. Qual que é a importância dos estágios na formação desses futuros jovens profissionais? A gente sabe que tem muitos estágios que eles conseguem fazer durante a universidade, alguns remunerados, outros não, que às vezes acaba sendo um fator que não estimula muito o jovem a buscar o estágio. Mas já coloco outra pergunta junto, se esse estágio vai fazer diferença depois, mais tarde, nessa vida profissional desse jovem universitário. Eu acho que tem 2 pontos aí, né? Qual é o sentido do estágio na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né? A gente pode entender que o estágio é o início da caminhada, né? E quando a gente fala em carreira, não é apenas a gente olhar lá para frente onde eu quero chegar, né? A gente dá um foco, mas entender que todo o caminho que eu estou fazendo, eu estou semeando, trilhando algo para colher lá na frente. Então, o estágio, ele entra como essa preparação, né? É o primeiro passo para quê? Para eu conhecer o mundo empresarial, né? Esse universo, entender como funciona uma organização, as hierarquias, as relações. É uma forma de eu estar associando a prática com a teoria, né? E até levar um pouco da minha experiência que eu estou tendo lá no estágio para dentro da minha sala de aula e poder fazer essa ligação. Porque é uma coisa que a gente tem dificuldade, às vezes, né, de sair do teórico. Então, o estágio oportuniza isso. Mas a gente tem que entender, né, o que o jovem busca. Alguns precisam de um estágio, uma remuneração, até para poder dar o sustento, auxiliar na vida financeira e poder dar continuidade à universidade. Mas, muito além disso, é importante a gente ver que sentido eu estou dando para esse estágio, né? Para eu fazer um currículo interessante, para eu tomar isso como uma experiência, é dar um sentido de valor, ter nisso um aprendizado. Até o fato de buscar o estágio, eu já estou me desafiando, né? Sim. Eu participar de um processo de entrevista, ir lá buscar uma oportunidade, eu estou me experimentando. Que é tudo muito novo. É tudo muito novo, né? Então, quando a gente conversa, até em entrevista, mesmo que não sejam estagiários, os jovens e todo profissional chega com aquela expectativa, tenso, um pouco ansioso, né, das experiências novas. Então, se eu estou me permitindo fazer isso durante a minha graduação, eu estou vivenciando algumas coisas que vai me dar uma experiência, vai me dar uma segurança, eu vou entender melhor do que outro que depois não fez estágio. Chego mais preparado. Chegam mais preparados, vão amadurecendo com essa caminhada, né, Luciane? E esse estágio depois vai fazer diferença no currículo dele, mais tarde?
Com certeza. Eu sempre digo, quando eu trabalho com jovens, assim, em algumas palestras, eu gosto de dizer que o que você está fazendo lá no futuro, você vai se arrepender ou agradecer do que você está fazendo hoje, né? E o estágio é uma oportunidade disso, né? De estar se desenvolvendo. Porque se a gente for pensar em currículo, não é só o papel que está lá, né? Às vezes as pessoas se preocupam em trazer o currículo bem feito, bem elaborado, e claro que ele é importante, porque muitas vezes é o primeiro contato com a empresa, com o RH, mas eu estou fazendo o meu currículo de fato, pelo que eu estou vivenciando, né? Então, faz diferença sim, e vai me dar um suporte, uma vivência que lá na frente eu vou me lembrar e vou ter um aprendizado, né? As empresas oportunizam muito aprendizado, inclusive a troca de setores. Se eu tiver essa percepção, se eu tomar essa possibilidade como uma oportunidade para o meu desenvolvimento, eu vou aprender muito com as pessoas, com os locais que eu estou circulando, de ter uma visão mais ampla, né? Porque às vezes quando tu começa a trabalhar, acaba se focando em uma atividade mais direcionada. E o estágio, às vezes, oportuniza até esse circular, o rodízio, me dá uma visão do andamento, né? E quanto mais a gente perceber, vivenciar, isso vai trazer conteúdo, vai trazer aprendizado para o meu desenvolvimento, né? Sim. Queria falar agora contigo a respeito das habilidades, né? A gente sabe hoje que, além da formação, né, além de se ter uma prática e se ter um diploma, o mercado exige muito habilidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Dentro desse contexto universitário, o que esse jovem já pode ir prestando atenção para desenvolver em termos de habilidade? Porque eu acho que essas habilidades, elas podem ser trabalhadas, né? Quero que tu me responda isso, porque de repente não é todo mundo que consegue também, né? Isso. Então, se a gente vai pensar em competência, em ser um profissional que deu certo, de sucesso, é importante fazer esse casamento, né? O jovem está na universidade buscando conhecimento, né? Desse conhecimento é importante eu saber colocar ele em prática. Quando eu chegar lá no meu trabalho, o que eu aprendi em sala de aula, eu preciso mostrar na prática, né? Para fazer valer. E além disso, existem as atitudes, que são essas habilidades e a parte comportamental. Ela sempre teve em evidência, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa é muito boa, tem muito conhecimento, mas ela não consegue se posicionar ou não consegue trabalhar em equipe. Então, isso já era muito evidenciado e está cada vez mais, vai estar sendo mais chamado a atenção para isso. Quais são as competências? Uma que sempre é pedida, até nos processos de seleção que eu faço com as empresas, proatividade, a questão da iniciativa. É uma habilidade muito solicitada e cada vez vai ser mais, porque os quadros eles estão ficando mais enxutos, exige toda a habilidade que for mais voltada à essência humana, ao ser humano, ao que o homem faz a diferença, o ser humano faz a diferença, elas vão estar em evidência. Então, a proatividade, a flexibilidade, né? Esse jogo de cintura para se posicionar, para saber aguardar, para receber uma mudança, né? A criatividade. Por quê? Porque eu preciso ter essa capacidade de resolver problemas. Isso é solicitado dentro das empresas. Que tu venha com uma alternativa, que tu traga uma solução diferente, uma ideia. Então, a gente poder estimular essa criatividade é importante. É muito importante. É eu sair da mesmice, né? Uma outra voltada ao relacionamento, a questão da empatia, que cai na comunicação, né? A comunicação não violenta. Então, eu entender que nós, no trabalho, podemos ter ritmo diferente, mas você tem coisas interessantes, talentos que talvez eu tenha mais dificuldade. Eu compreender que talvez eu faça algo com mais
fácil, entenda mais rápido de alguma área, né? Então, me colocar no lugar do outro e também ser prestativo. Sim. Então, essa entra empatia, relacionamento, comunicação e disponibilidade. Aí tu me pergunta, é possível desenvolver? Sim, é possível a gente se perceber. E aí vem muito importante o autoconhecimento. Eu entender se eu tenho aquela habilidade mais fácil, se ela já está mais fortalecida no meu desenvolvimento, na minha participação nos ambientes, ou se isso é algo mais difícil. Então, essa chamada de consciência é o primeiro passo. E aí eu buscar me experimentar mesmo, observar como as pessoas fazem, né? Então, nós podemos desenvolver. Nesse desenvolver, muitas vezes um desafio, né? Sim. Porque aquilo que a gente faz natural é fácil. Então, exige a gente fazer um movimento diferente, nos tira da zona de conforto, né? Que é uma coisa boa, porque quando a gente está na zona de conforto, isso nos paralisa e muitas vezes, além da gente não crescer, a gente começa a andar para trás, né? Fica para trás. E falando em estágio, em início de carreira, então é importante a gente estar buscando desenvolver. Claro que tem habilidades que eu vou conseguir desenvolver com mais facilidade, talvez outras eu não consiga, né? O que é importante nisso, né? Dentro desse contexto, tem habilidades que são chamadas no ambiente organizacional, nesse mercado de trabalho. Mas eu entender que sentido também faz isso para a minha carreira, né? Porque tem coisas que são essenciais para eu dar continuidade nos passos que eu quero desenvolver, onde eu quero chegar, né? Por exemplo, se eu quero ser um líder, eu preciso ter uma habilidade com as pessoas. Claro. Então, se eu não desenvolver isso, eu vou ter dificuldade de avançar no meu objetivo. Então, eu buscar treinamento, buscar algum programa de desenvolvimento e me experimentar, né? Investir em si. Investir em si. É um ponto bem importante. Até eu observo bastante, assim, que tem um número grande de pessoas que não estão mais esperando isso pela empresa e que vêm buscar o seu autodesenvolvimento, estão preocupadas em ser um profissional melhor, em ser uma pessoa melhor e estão buscando. E esse investimento é um investimento financeiro e também de tempo, né? Porque a caminhada, o olhar para a profissão, olhar para a sua carreira é uma dedicação de tempo, né? É verdade. E em que período da vida acadêmica o estudante deve começar a prestar atenção no mercado de trabalho? Existe um período exato, mais para o final do curso de graduação, ou lá no começo ele já pode começar a visualizar o mercado de trabalho e pensar na sua colocação? É sempre uma interrogação isso, né? Porque muitos, eles entram cedo na universidade, muitas vezes, e às vezes nem tem muita certeza ainda do que querem, da escolha, né? Então, é comum os jovens chegarem nos primeiros semestres ainda para ver se é aquele curso, né? Toda informação, ela ajuda, agrega nessa certeza, ou até que pode tomar uma decisão de mudar de curso, como às vezes acontece, né? Então, estar atento ao mercado de trabalho é sempre essencial, né? Para eu fazer a minha caminhada, ainda mais que nós estamos vivendo uma mudança constante, algo muito acelerado. Então, eu acompanhar o que está acontecendo, as tendências, né? Claro que eles gostam de esperar, eu escuto muito isso deles. Eu quero sentir as primeiras disciplinas, ver com que área eu vou ter afinidade, né? Aí tem dois pontos. Tu está falando do estágio. O estágio pode ser uma forma de eu estar desenvolvendo as minhas competências. E aí tem um lado, para que lado eu estou me direcionando, pode ser outro caminho. De repente eu vou fazer um estágio, mas eu vou ter uma vivência, um aprendizado, e aquilo vai me dizer, não é por aqui que eu tenho essa afinidade, né? Então, quanto mais cedo eu estiver atento a isso, mais bem preparado
eu estarei, Sim. né? Enquanto uns estão se movendo, outros estão parados. E lá na frente, quem vai ter diferença? Sim. O mercado hoje quer pessoas que façam a diferença, Sim. né? Mas eu repito, é esse olhar para o mercado, mas também saber, porque essa escolha passa por uma tendência do que tem e vão surgindo outras possibilidades, outras funções. Essa semana eu falava com um cliente, as filhas estão se formando, tu vê, quando eu me formei, eram poucas opções dentro da minha área. Sim. Hoje já tem um leque maior de possibilidades, né? Então, abriu muitos e mais vão surgindo, a gente vai criando, né? Então, poder estar acompanhando tudo isso e se identificando. Só que também tem o olhar para mim, saber quais são os meus... O que me motiva? Eu descobri os meus motivadores, né? Quais são os meus interesses? Quais são as áreas que me chamam mais atenção? Quais são os assuntos que eu gosto de conversar mais? Né? O que me chama? Né? O que brilha os meus olhinhos? Entender um pouquinho da minha personalidade, né? Que a gente falou do autoconhecimento. Eu gosto de trabalhar, gosto de estar mais com pessoas, ou eu prefiro ser mais reservado? Eu acho que eu vou me identificar mais com a prática que fique mais num laboratório, mais sozinho, com coisas mais burocráticas. Então, eu poder me perceber, eu gosto de correr mais riscos, de tomar decisões, ou eu prefiro estar mais dependente? Qual é o meu estilo, o meu comportamento? Né? E diante de tudo isso, eu descobri quais são os meus talentos, as minhas habilidades, o que eu faço naturalmente. Então, junto com o olhar para o mercado, que deve, quanto antes melhor, eu estar atento a isso. Porque nessa união é que dá aquela percepção do que realmente eu me identifico e o que vai fazer bater o meu coração mais forte. Isso vai facilitar o ingresso dele no mercado. Com certeza, porque eu adoro quando vem pessoas para fazer seleção que já tiveram uma vivência de estágio, né? E até trabalho voluntário, os trabalhos voluntários também permitem isso, né? Essa disponibilidade, essa doação vai fazer diferença, sim, porque ele vai amadurecer, vai criar o senso de responsabilidade, vai entender que muitas vezes, por mais que tu está enxergando alguma coisa que tem fundamento, que é importante, vai ter que esperar um pouco, porque naquela empresa a coisa não anda tão rápido, tem uma outra decisão para tomar, então vai saber lidar também com essas frustrações, né? Às vezes a gente se forma, chega com a expectativa que nós estamos levando todas as soluções, né? Verdade, Mas nós estamos entrando num ambiente que já está em andamento. Então, entender esse tempo, essa cultura dentro da empresa, o momento de falar, o momento de esperar, estabelecer um vínculo de confiança com as pessoas, tudo isso vai aflorando, vai vivenciando, né, de uma forma mais no início, né? E uma coisa que é importante o jovem observar é que ele é muito impulsivo, né? Então, essa impulsividade dele talvez seja bom para o lado pessoal, mas no ambiente de trabalho, às vezes, ela pode atrapalhar um pouco, né? Tudo depende de que ambiente a pessoa está se inserindo, né? Tem empresas que são mais conservadoras, tem empresas que são mais inovadoras. Então, entender isso e esse funcionamento possibilita o jovem a colocar mais a criatividade, né? Essa impulsividade para um lado positivo, de ser mais participativo, de contribuir. Então, vai depender muito do ambiente que ele vive. Né? E esse, acho que é o desafio do jovem, quando ele está numa fase de estágio, ele está se experimentando, ele começa a perceber esses pontos. E, às vezes, não é uma dificuldade dele, pode ser pelo estilo da empresa. Sim, né? claro. Então, é descobrir. Então, toda experiência, ela vai enriquecer, vai nos colocar como um desafio, né? Porque eu ir lá buscar um estágio, né? Eu preciso falar com pessoas, eu preciso mostrar qual é o meu diferencial. Então, eu estou
me percebendo, me desafiando, me experimentando. E outra coisa que é importante a gente ressaltar é que nessas experiências, nem sempre as experiências vão ser positivas, algumas vão ser negativas, mas essa experiência negativa também vai ajudar no crescimento desse jovem profissional, né? Como as experiências profissionais depois, né? Às vezes as pessoas entram com uma expectativa e acabam se frustrando, né? Então, é isso que é para tomar, né? Num momento de estágio e na nossa vida mesmo. Tomar como um aprendizado, né? Então, quando eu for fazer um estágio, é importante eu ir aberto para isso, independente de ser remunerado ou não, né? Entendendo que pessoas precisam, mas eu dar um sentido e um valor para que esse estágio faça sentido para mim, né? Porque às vezes eu entro lá apenas para ganhar a bolsa. Sim. E eu passo sem deixar marcas, né? Então, de que forma eu vou ser lembrado quando eu sair desse espaço? Tem muitos jovens que depois são efetivados. Sim. Porque fizeram uma caminhada interessante. Tem jovens que naquele momento realmente não têm a vaga, mas em outra oportunidade eles são lembrados. Por que eles são lembrados? Sim. Né? Desempenharam um bom trabalho. Porque fizeram uma amizade, contribuíram, fizeram a coisa certa. Claro. Né? Então, que marcas eu estou deixando por onde eu estou passando? Né? E tirar um aprendizado de quando uma experiência não for positiva, né? O que eu posso levar disso? O que eu poderia ter sido diferente? O que eu não observei no início que eu deveria ter observado? Né? Enfim. E aí sempre poder fazer uma análise para os dois lados, né? É sempre importante a gente se perguntar coisas que nos façam pensar e não justificar, às vezes, alguma postura que a gente teve. Né? E isso é um risco que nós estamos correndo, né? Se nós vamos buscar uma oportunidade, nós estamos dando a cara a tapa, né? Então, pode ser positiva e termos uma bela experiência e podemos também ter um momento que vamos nos frustrar, né? Tá certo, Andréia, eu queria agradecer demais a tua participação aqui no nosso programa. Foi bem bom a gente poder estar colocando para o pessoal que está nos acompanhando essas informações e ajudando, né, os jovens, os futuros universitários e profissionais a poderem prestar um pouquinho mais de atenção a todas essas questões que a vida acadêmica nos traz. Verdade, eu agradeço também a possibilidade, é sempre um prazer poder estar aqui e contribuir com esse pessoal jovem, aí eu gosto bastante desse trabalho e sucesso nos estágios que vão acontecer, então. Tá certo, obrigada. A gente vai deixar o contato da Andréia aqui na tela para quem quiser falar com ela, trocar uma ideia. A gente vai colocar o número aqui. Quem quiser mais informações sobre o vestibular de inverno da universidade, acesse o nosso site unicruz.edu.br. Lá tem todas as informações do processo seletivo, a lista com os cursos oferecidos. Tem ainda um teste vocacional para quem quiser fazer de graça. E lá você tem todas as informações. Hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um programa especial do vestibular. Dessa vez para falar sobre a escolha do curso superior e também sobre a importância do teste vocacional em todo esse processo. Tchau, tchau. Supere para alcançar os seus sonhos. Avance. A educação promove a evolução. Realize. O mundo espera por você. Inspire e faça a transformação acontecer. Vestibular de Inverno Unicruz. Prova de redação online. Inscrições abertas até 21 de junho. Saiba mais no site unicruz.edu.br/vestibular.